Amém, meus irmãos? Vamos começando esse momento com a mensagem de fé e esperança nesta sexta-feira no Clamor Missionário. Quem pode, abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 9. E a palavra de Deus nos diz: E entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para outra cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: Por que cogitais o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E levantando-se o homem partiu para sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tanta autoridade. Jesus veio para os necessitados. Aleluia! Glória a Deus! Esta palavra que lemos agora, que está em Mateus capítulo 9, já nos ensina muita coisa. Primeiro, Jesus sai de um lugar e vai para o outro, e chegando naquele local, amigos trouxeram um paralítico. Aleluia! Preste atenção, meus irmãos. Os amigos, eles têm o poder para te levar para diversos lugares. Mas aí é que a gente vê quem realmente é amigo, quem realmente está a serviço de Deus, quem realmente que vai te levar para um lugar que vai transformar a sua vida. Aleluia! Quantas pessoas que se dizem amigos e acabam levando um filho, um pai de família, uma mãe de família, e acabam levando para um bar. Quantos supostos amigos acabam levando para locais que não devem, para casa de prostituição, para pontos de venda de entorpecente, para se perder em meio às drogas. Mas eu te digo uma coisa: amigo de verdade é aquele que te leva para o lugar que você deveria estar. Aprenda a manter perto de você os verdadeiros amigos, os certos. Aquele que te leva para o lugar certo no momento em que você precisa. Quem são os seus bons amigos? É aquele que, quando vê você está passando por um problema, acaba levando para um lugar que você vai resolver esse problema. E aqueles amigos viram o paralítico e eles descobrem que Jesus estava chegando naquela cidade. Não pensaram duas vezes. Pegaram o seu amigo que estava ali na maca e levaram até Jesus. E olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus nesse momento. Quando Jesus vê eles chegando com o paralítico, a Bíblia diz que Jesus observava a fé deles. Jesus está curando o paralítico não só pela fé do próprio paralítico, mas pela fé dos amigos. Aleluia! E nesse momento eu te digo, qual tipo de paralisia que você está passando nesse momento? Qual tipo de problema que você está passando? Pois eu te digo com quem você está andando. Qual tipo de amizade que você está buscando? E se você precisa aumentar a sua fé, viva com pessoas que têm fé, que buscam a coisa certa, porque a fé é contagiante. E a Bíblia nos diz, nesta mensagem que lemos agora, que a fé das pessoas que nos cercam, ela importa. Foi a fé dos amigos que fez com que o paralítico fosse curado. Jesus, vendo a fé dos amigos, Jesus olha para o paralítico e diz: Teus pecados estão perdoados. Aleluia! Ele não curou imediatamente, porque ele estava tratando também do espiritual daquela pessoa, apagando o seu passado, perdoando os seus pecados, o que quer que ele tivesse passado pela sua vida. Pois eu te digo agora, você que acompanha esse clamor pelo rádio, onde quer que você esteja, tem alguma coisa no seu passado que você gostaria de apagar para sempre? Peça a Deus. Aproveite esse clamor missionário e termine esse programa com o seu nome escrito no livro da vida. E os religiosos olharam para aquilo e ficaram murmurando.
e questionando quem é esse homem para perdoar os pecados. E Jesus conhecia o coração deles e fala: pois o que é mais fácil, dizer que os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta e anda? E Jesus fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, ele olhou para o paralítico e disse: levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. E o homem na mesma hora levantou. Aleluia. Meus irmãos, é momento de entregar a vida na mão de Deus. Aleluia. De se aproximar de pessoas que te levam para o caminho certo, para o caminho correto. E é por isso que eu estou aqui nesse clamor missionário. É por isso que eu sirvo a Deus. Porque Ele me escolheu, me guiou todos os dias de minha vida, mostrando o caminho, mostrou a sua misericórdia. E nesses anos servindo a Deus, quantas vezes eu vi o milagre acontecer. E é claro que se eu precisar de um milagre, e é claro que se eu precisar de uma cura, eu prefiro procurar a Deus. É claro que se eu tiver algum problema, seja ele qual for, eu primeiramente vou recorrer a Deus. Mas essa certeza eu tenho por tudo que Ele já fez por mim, inclusive o perdão dos meus pecados e a salvação da minha alma. E é por isso que eu não falto os cultos e prego todas as sextas-feiras aqui no Clamor Missionário, através do rádio. E até o último dia da minha vida, eu vou me dedicar para a obra missionária. Se Deus permitir, estarei aqui através do rádio, ou onde quer que esteja, estarei levando a sua mensagem, porque Ele tocou na minha vida, porque Ele respondeu a minha oração, porque Ele colocou o meu nome no livro da vida. E é por isso que eu trabalho diariamente na minha vida profissional para ajudar o próximo, ajudar as pessoas. E é por isso que eu nunca vou deixar o altar e pregar sobre o amor de Cristo, sobre o que Ele fez, derramou o seu sangue para salvar a vida desse ouvinte. E é assim que nós temos que viver, meus irmãos, agradecendo a cada dia e se dedicando, colocando Deus em primeiro lugar, porque Deus derramou a sua graça sobre a nossa vida e teve misericórdia. E aqueles amigos levaram o paralítico para Jesus resolver o problema, e acabou resolvendo 2 problemas da sua vida. Os pecados foram perdoados e o problema físico foi resolvido. E eu te digo uma coisa: peça a Deus. Deus nunca faz somente o que a gente pede, mas sempre faz a mais. Faz a mais que você espera. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Ele faz infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia! Pois eu te digo, esse é o momento de entregar tudo na mão de Deus. Se tem algum milagre para acontecer na sua vida, só Deus pode fazer. Se os seus pecados precisam ser perdoados, só Deus pode fazer. Se você precisa de um livramento esta noite ou amanhã, só Deus pode dar. Somente Deus pode colocar o seu nome no livro da vida e te dar acesso à vida eterna, à salvação. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. E para que isso aconteça na sua vida agora, você precisa de muito pouco. É ter fé e o arrependimento. Porque não existe o perdão sem o arrependimento. Deixe Jesus te salvar. Deixe Ele agir na sua vida. Então nesse momento eu te digo, você quer mudar? Então, meus irmãos, ande com pessoas que têm mais fé que você. Alguém que acredita, alguém que já entregou a sua vida na mão de Cristo, já sabe que é só por fé. Eu sei que em meio a esses problemas diários, muitas pessoas acabam se afastando de Deus, porque ficam perdidas em meio aos problemas. Quando a pessoa está precisando muito, a pessoa acaba ficando desesperada, sem rumo. Quando um filho morre, quando a pessoa perde o emprego, quando a frustração chega, quando a família se desfaz, quando uma tragédia acontece, quando o dinheiro acaba, chega a fome, quando o diagnóstico chega, se você não tiver amigos com fé, eles vão acabar te levando para o local errado. E só amigos como o daquele paralítico vão acabar te levando para o caminho certo.
o caminho que vai trazer a cura. Outra coisa, antes de resolver qualquer problema material, resolva o problema espiritual. É isso que Jesus fez neste texto que acabamos de ler. Primeiro, perdoou os pecados, curou o espírito, a alma daquela pessoa, apagou os seus pecados, trouxe a salvação. E Jesus pode resolver esse problema na sua vida. E curando a espiritualidade, as outras coisas serão acrescentadas no momento que você buscar a Deus primeiro. Por isso que eu digo para você, meu irmão, nessa noite, por isso que eu digo para você, minha irmã, nessa noite, ainda há tempo. É uma noite do agir de Deus na sua vida. Basta você crer, ter fé, acreditar e deixar Deus trabalhar. Jesus veio para os necessitados. E se você está precisando nesse momento, coloque sua fé em ação. Entregue tudo na mão de Deus. Junte-se a nós. Procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Deus pode transformar a sua vida. Você em São João Batista, a nossa igreja fica aqui no centro, na rua Leoberto Leal. Ou você de fora, acompanhe, compartilhe, siga nossas redes sociais. Ministério Aquele que Vive. Aleluia. Igreja, Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.